Mas se vocês perceberem, eu estou na sala só, enfim. E aí eu vim para a parte de cada quadro e a gente faz o segundo vídeo agora. Vimos no vídeo anterior que nós falamos sobre ácido e base segundo a teoria de Arrhenius, tá certo? Fique claro o seguinte: não há aqui uma teoria sobrepor a outra na questão da outra teoria está errada. Você vai ver que essas teorias se complementam. É isso que acontece. Só que a teoria de Arrhenius, que nós vimos no vídeo passado, ela é uma teoria limitada. Limitada por quê, professor? Porque para eu identificar que uma solução é ácido ou base segundo a teoria de Arrhenius, obrigatoriamente eu preciso ter água como meu meio da reação. Já Brostad e Lowry, são dois cientistas, eles escreveram o seguinte: pô, tem como eu verificar que um ácido é um ácido, uma base é uma base, sem precisar estar no meio aquoso? Tem. Então eles formularam uma teoria que pode ser em qualquer meio. Ou seja, olha só que interessante, Arrhenius, se é colocado em meio aquoso, vai ser ácido aquele que libera H+. Colocado em meio aquoso, vai ser base aquele que libera o H-. Para Brostad e Lowry, não. O que é que eles dizem? Pô, não há necessidade disso. Na nossa teoria, simplesmente o fato de liberar H+, seja em qualquer meio, vai ser ácido. E a espécie química que recebe esse H+, vai ser considerada uma base. Olha só que show de bola. Daí eu já abro um leque de, como eu digo, perspectivas fora do comum. Porque, por exemplo, vocês já ouviram falar que o NH3, que é a amônia, ela se comporta como uma base, mas só que ela não tem hidroxila para isso, saca? Então, o que é que vai acontecer? Segundo Arrhenius, na água ela precisaria obrigatoriamente ter uma hidroxila. Já na teoria de Brostad e Lowry, não. Então, ó, veja que eu já tenho um alcance, né, bem maior dessas substâncias que podem ser consideradas ácidos ou bases. É isso que eu quero que você perceba, né, quando você estuda essa sutileza do conteúdo. Arrhenius limitado ao meio aquoso. Já Brostad e Lowry não, pode ser em qualquer meio. Alcoólico, enfim, né, e aí por aí vai. Então, para Brostad e Lowry, o que é que ele diz? Cara, é o seguinte: ácido é a espécie química que cede H+. E base é a espécie química que recebe esse H+. Ponto final. Em qualquer meio. Veja aqui, ó, que interessante. Preste atenção. O HCl, ele vai liberar o H+. Tá aqui. Liberou. Beleza. Então, ácido. Lembra lá, ó, que ele também é um ácido, segundo Arrhenius. Massa? Só que agora, lá segundo Arrhenius, a água, teoricamente, não poderia ser considerada uma base. Teoricamente. Depois a gente entra aí nos pormenores, né, da água. Teoricamente, ela não poderia ser considerada uma base porque ela não liberaria o OH-. Porque água meio d'água, não sei o que, aquela coisa toda. Fica meio confuso. Não é isso? Então, mas agora, segundo Brostad e Lowry, a água vai se comportar como uma base. Por que a água se comporta como uma base? Porque ela vai receber esse H+. Tá certo? Então, não é que a água vai ser base, entenda. Quem libera H+ é ácido, quem recebe é base. É assim que o negócio funciona. Do outro lado, do mesmo jeito, vai ser formada aquela espécie especial chamada de hidrônio ou hidroxônio. E aí, você vai ter o Cl com carga elétrica negativa. Veja que agora eu tenho H+ que pode ser liberado. Aqui vai ser considerado um ácido. Tá, deixa eu só mostrar uma coisa. A teoria segundo Brostad e Lowry, as equações, elas precisam ser reversíveis, tá? Quando a gente chegar em equilíbrio químico, a gente vai aprofundar mais nisso de equação reversível. Equação reversível é aquela que acontece ou aquelas que acontecem tanto de um lado como de outro, tá certo? Então, para que a teoria de Brostad e Lowry seja aprovada, a equação tem necessidade de ser uma equação reversível. Então, agora, do outro lado da equação, para voltar à condição inicial, tá certo? O ácido libera o H+, vai liberar o H+. E o Cl recebe esse H+. O Cl recebe o H+. Recebeu.
Se o Cl recebeu H+, ele vai ser considerado agora aqui uma base. Tá certo? Na teoria de Brost-Pylori, vão ser formados o que nós chamamos de pares conjugados. Esses pares conjugados são ácidos e bases, teoricamente, proveniente ou derivado da mesma espécie química. Então, de um lado, se eu tenho um ácido, do outro lado, aquilo que sobrou, vamos colocar assim, seria a minha base. Porque os pares conjugados são diferentes entre si, tá? Pela quantidade de H+. Os pares conjugados são diferentes entre si pelas quantidades ou pela quantidade de H+. Então, ó, esse seria o par conjugado desse, ácido-base. Veja que a diferença deles é porque o HCl tem um H+, e esse não tem, difere pela quantidade de H+. E esse seria o par base-ácido, né? Segundo a teoria de Brost-Pylori. Ok? Beleza? Aí vem, quando a gente falar em conceito das funções inorgânicas, a gente também vai classificar entre ácidos fortes, ácidos fracos, e a gente vai utilizar muito esse conceito. Então, para Brost-Pylori, a força do ácido se resume bem assim: quanto mais fácil, quanto maior a facilidade de ceder o H+, mais forte é esse ácido. Tá certo? Vamos ficar nessa por enquanto. Agora veja que massa aqui. Olha só. E aí eu expando, né? Veja que eu não preciso ter água no meio. Olha que lindo. O H+ vai ser liberado. Ó, na maioria dos casos, o hidrogênio tem NOx mais 1. Então, todo NO3, todo ele vai ter NOx menos 1. Posso fazer isso do NOx? Professor? Pode. Sem problema algum. Esse H+ vai ser liberado. A espécie química que vai receber o H+ é o NH3. Do outro lado, ó, cuidado com isso, tá certo? Por quê? Veja bem, papá. Ó, H+, juntou aqui, eu tenho 3 hidrogênios, vou ficar com quantos hidrogênios? 4. Vem a carga positiva. Então, o composto ficaria assim, NH4. Só que eu estou com a carga positiva que vem de lá, papá. Essa carga eu não posso desprezar, essa carga eu não posso desprezar. Então, todo H4 fica com, né, aí a carga positiva. Amônia, amônio. Amônia, amônio. Amônia, amônio. Tá certo? A diferença é só uma letrinha no final da palavra. Então, aqui ficaria o NO3, todo ele com carga, então, que negativa. Bom, se esse liberou o H+, esse vai ser o meu ácido. Esse será a minha base. Esse que tem H+ sobrando e pode liberar H+ para voltar à condição inicial. Então, obrigatoriamente, a minha equação precisa ser uma equação reversível. Vai ser o ácido, enquanto que esse será a minha base. Que coisa linda! Aí o que é que eu tenho? Os pares conjugados que diferem entre si pela quantidade de H+. Nesse caso eu tenho H+, no outro caso eu não tenho. Nesse caso eu não tenho H+, nesse caso eu tenho. Então nós temos aí os pares conjugados. Quanto maior a facilidade para ceder o H+, mais forte vai ser esse ácido. Beleza? A teoria de Lewis sempre, ele vai falar sobre a quantidade de elétrons da última camada, né? Sempre falando de carga, né? Então, enfim, Lewis, aqui inclusive eu botei, aqui não toda, mas aqui eu coloquei a representação de Lewis, tá certo? Para os compostos. O que é a representação de Lewis? Quando a gente identifica a última camada dos elementos com a sua quantidade de elétrons. Aí aqui é mais lindo ainda, porque aqui agora eu não preciso só liberar H+ e tal. Olha o que Lewis diz. Gente, preste atenção. Base, espécie química que tem um par de elétrons e pode compartilhar esse par de elétrons com ligação covalente. Ó, vai ter sobra de elétrons. Se ele tem sobra de elétrons, ele vai ser o doador de par de elétrons. É isso que Lewis disse.
Se ele consegue ter par de elétrons sobrando, essa espécie química pode ser considerada uma base. Porque vai vir uma outra espécie química, que é o H+, precisando desse par de elétrons, desses pares, né? Não, porque ele só precisa de um par, desse par de elétrons, tá certo? Precisando desse par de elétrons para ficar estável. Foi isso que Lewis disse. Aí, cara, veja bem, Arrhenius resume com água. Bros-Taylor, um precisa receber e o outro precisa do H+. Quem do H+ ácido, quem recebe base. Lewis fala, não, base só precisa ter par de elétrons sobrando. Teve par de elétrons sobrando, aí no elemento, que pode ser o elemento central, ele pode doar esse par de elétrons, então vai ser considerado uma base. Ponto. Então, bora lá. O hidrogênio vai sair daqui, ó. O que eu falei lá na frente é o seguinte, quando eu quebro aqui, esse elétron, que é da ligação covalente, que pertence aos dois, só vai pertencer ao cloro. Aí o hidrogênio fica com carga elétrica positiva e o cloro negativo. Veja que a água tem dois pares de elétrons sobrando. Então, ó, por ligação covalente dativa, né? Vai lá, busca um pouquinho o conceito lá de ligação covalente dativa. O hidrogênio, né, de certa forma, vai encostar aqui. Ainda não encostou, vou deixar um pouquinho mais afastado. Esse hidrogênio, né, o H+, ele está vindo para cá, em direção a isso aqui. Aí do outro lado ele encosta aqui, ó. Mas, então ele vem aqui, ó, com a sua carga positiva. Veja que é a mesma viagem aqui, ó. H3 com a carga positiva. Tá certo? Então, veja que lindo. Essa seria a minha base. Aqui continua sendo o meu ácido. Tá certo? E aqui do outro lado eu tenho o Cl-, tá bom? Pode ser reversível, professor? Pode. Sem problema algum. E pode ser e vai ser, tem que ser, né? Porque aqui, esse H+ vem, porque, ó, perceba o seguinte, que o Cl vai ter, aí, ó, na sua última camada, 4 pares de elétrons que ele pode fazer por ligação, e o hidrogênio precisa, né? Encosta aqui de novo. E assim fica essa brincadeira, tá certo? Nesse caso também, veja o que acontece. Veja que a amônia tem um par de elétrons aqui que pode ser compartilhado por ligação covalente dativa. Vai quebrar a molécula bem aqui. O H+, todo o NO3 fica o quê? Menos. O H+ vem logo atrás do par de elétrons. Vai se juntar onde? Bem aqui, ó. Certo? Do outro lado aparece quem? NH4, ele com carga elétrica o quê? Positiva e o NO3 com carga elétrica negativa. Então veja que Lewis fala justamente disso, ó. Teve pares ou par de elétrons sobrando, que pode ser aí compartilhado por ligação covalente dativa, essa espécie química vai ser considerada uma base. Já aquela que precisa desse par de elétrons, tá certo? No caso aqui a gente vai resumir a isso. Lá na frente você vai ver que tem as substâncias que podem ter esse caráter básico, tá certo? Quem precisa desse par de elétrons vai ser considerado então, né, o ácido. Isso daí, né, é a teoria de Lewis, que é a teoria sobre a espécie química que pode compartilhar um par de elétrons, tá certo? Aí. Então a gente vai dizer que a espécie química que vem como sendo ácido é um protídeo, tá certo? Porque ele vem com excesso de carga elétrica positiva, tá certo? Beleza. Lá na frente a gente ainda vai falar de alguns outros conceitos que aí eu deixo para radicais livres. E aí eu uso o conceito de Lewis para a gente falar de substâncias nucleófitas, fitas, filia, quem tem afinidade pelo núcleo, tá certo? Olha só que lindo. E aí com os termos a gente vai aprendendo cada vez mais. Então tá aí esses conceitos, né, de ácidos e bases. Espero que vocês estudem, gerem dúvidas, façam pergunta para o professor. Beleza? Já já a gente volta com mais. Beijão no coração.